Maria, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Consagra-te Brasil. Hoje, segunda-feira, dia 23 de abril, nós então vamos compreender como serão os exercícios da primeira semana, esses 6 dias onde empregaremos para o conhecimento de si mesmo. Então, a partir de quarta-feira, dia 25 de abril, até o dia 30 de abril, nós estaremos então meditando sobre este conhecimento de si mesmo. O exercício desta semana, ele funciona na mesma dinâmica dos 12 dias preliminares. Nós teremos algumas orações específicas, Nesta semana já não serão mais o Veni Creator Espírito e o Ave Maria Stella. A Ave Maria Stella continua e introduziremos a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Para cada dia nós teremos então a chave bíblica, um tema de meditação, uma pequena meditação, a jaculatória e uma música para finalizar então a nossa meditação. Então de 24 a 30 nós estaremos empregando esta meditação, estes exercícios para o conhecimento de si mesmo. E aí então a gente vai voltar lá no capítulo 8º, no parágrafo 228, para a gente entender qual que é o objetivo desta primeira semana. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição de seus pecados. Tudo farão em espírito de humildade. Para isso, poderão, se quiserem, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade. Pedirão a Nosso Senhor e ao Espírito Santo que os esclareça, dizendo: Senhor, que eu veja. Vinde, Espírito Santo, e iluminai-me. E dirão todos os dias a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora e o Ave Maria Estrela. Então, durante todos esses 6 dias, que iniciaremos então na próxima quarta-feira, dia 25, todas as nossas orações, todos os nossos atos de piedade, todas as nossas meditações deverão ser empregadas à luz do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora, a súplica deste conhecimento de si mesmo, desse conhecimento de cada um de nós. E a grande chave aqui desta semana é justamente isso aqui que São Luís vai nos falar, Para o conhecimento de si mesmo e a contrição de seus pecados. Então, a palavra-chave que a gente vai meditar nesses 6 dias é o pecado. Porque o pecado de todo mal, em todo mal ele reside e ele acaba sendo a causa do nosso traço mal, de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo que nos separa de Deus. Então a gente vai ver que existe esse conflito entre o ser que Deus criou, entre o nosso espírito e o pecado, o traço do pecado que ficou em cada um de nós. E se não conhecermos esse traço de pecado, que é individual, o pecado original ele é coletivo, mas o pecado age em cada um de maneira diferente. Esse traço de pecado original acaba agindo em cada um de maneira diferente. E é por isso que a gente precisa meditar, para ver aonde que é a minha fraqueza, aonde que eu estou baixando a guarda, e fazer todas as nossas orações justamente pedindo a Deus, a Nossa Senhora, esta graça de compreender quão mal de fato é o pecado para cada um de nós. Se nós meditamos na semana passada nesta questão da inimizade com Deus, a gente nesta semana vai compreender que o que gerou esta grande inimizade com Deus foi justamente o pecado. Então, para a gente dar sequência nesta meditação, iniciar, já entrar realmente nesta moção do pecado, que é o que vai iluminar toda a nossa semana, o conhecimento de si mesmo, nós vamos meditar aqui na carta de Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, nos versículos de 14 a 24. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido ao pecado como escravo.
De fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, estou concordando que a lei é boa. No caso, já não sou eu que estou agindo, mas sim o pecado que habita em mim. De fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer o bem está ao meu alcance, não porém realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei que luta contra a lei de minha mente e me aprisiona na lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Em suma, pela minha mente sirvo a lei de Deus, mas pela carne sirvo a lei do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui São Paulo nos apresenta este conflito que existe dentro de cada ser humano, né? Nós que somos seres espirituais, que recebemos a graça de Deus, né? Lutamos contra esta lei carnal, contra esta lei de pecado que habita em nós por causa da transgressão do pecado original. Então é importante a gente entender que o pecado é este ímpeto que nos leva a fazer aquilo que a gente não quer, aquilo que não é bom para cada um de nós, né? Apesar dele nos apresentar as suas sugestões, as suas tentações, né? As concupiscências, aquela inclinação para satisfazer os prazeres, como se fosse algo bom, como se fosse algo agradável, na verdade, tudo aquilo são atos e oportunidades que nos fazem mal e que nos levam a perder a graça, que nos levam a nos afastar cada vez mais de Deus, cada vez mais do seu amor e cada vez mais da sua graça redentora, da sua graça salvífica. Então, São Paulo nos mostra aqui nesta passagem que a lei é boa, né? A lei de Deus é boa. Os 10 mandamentos nos foram dados justamente para ser este guia, para ser esta luz que ilumina os nossos caminhos, para a gente saber como não desviar deste caminho que conduz à vida, né? Então, se a lei é boa, mas o pecado que habita em mim acaba corrompendo a bondade e a eficácia da lei, isso significa que o nosso espírito está enfraquecido, porque se o pecado é que está dominando o espírito, né, aquilo que a gente já meditou, é o espírito que tem que dominar a carne. E quando há este desordenamento, né, quando há essa falta de harmonia no espírito, a carne que acaba dominando o espírito. E aí é o que São Paulo vai dizer: eu faço o que eu não quero e deixo de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então a gente precisa compreender que a lei de Deus é boa e tudo aquilo que fere a lei de Deus, que transgride a lei de Deus, os 10 mandamentos, é pecado, né? E a partir disso eu só vou afundando em desregramentos, né? Em falta de luz mesmo. Cada pecado que a gente comete, a gente vai se afastando mais de Deus, da sua graça e do seu amor. Então, para a gente continuar essa meditação, e a gente sabendo já que a consagração é este convite, a renovação, né, das promessas batismais, e que cada um de nós, pelo selo do batismo, né, se tornou aí um filho de Deus, é preciso que a gente então compreenda isso, que é a partir da questão batismal que a gente compreende que a vocação de cada ser humano batizado é a santidade. E se eu quero ser santo, eu preciso combater o pecado. Porque o que a gente renuncia no batismo, né? Vamos ver aqui. É preciso compreender que, a partir do batismo, prometemos, por meio de nossos pais e padrinhos, romper completamente com o demônio e amar a Deus de todo o coração. Isto é a santidade. Então, o compromisso que assumimos no batismo de santidade é romper com o demônio, romper com o pecado, porque ele é o autor do pecado, ele é o autor de todo mal, o autor da mentira, o autor da morte, e amar a Deus de todo o coração, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, este é o cerne do batismo: renunciar ao pecado, ao mal, ao demônio, às seduções do maligno,
e amar a Deus de todo o coração. Então, esta dinâmica é que nos coloca na vivência e no ordenamento, né, do espírito em relação à carne. Então, por isso que São Luís vai nos dizer que isso é muito importante, a gente assumir as promessas batismais. Porque o que acaba acontecendo? A gente fala que renuncia ao demônio, mas a gente é condescendente com as suas concupiscências, com as suas tentações, e nisso o espírito se enfraquece e a carne o domina. E ao invés da gente se aproximar de Deus para amá-lo, o que acontece? A gente se afasta de Deus e com isso vai perdendo a santidade, vai perdendo a graça santificante, vai perdendo esta oportunidade de ir para o céu, de ir para a vida eterna. Então, aí é importante a gente compreender também essa questão do pecado. Então, enquanto eu estou com pecado, eu estou uma alma que não me confessei, não me arrependi, eu estou em estado de pecado, como o Catecismo Católico nos apresenta, é como se eu estivesse abaixo de zero. Vamos imaginar aí um termômetro. Se eu estou com a alma em pecado, eu estou abaixo de zero. No momento que eu decido parar de pecar, que eu me confesso, que eu me arrependo dos meus pecados pela santa confissão, que é o sacramento da misericórdia de Deus, eu me purifico ali daqueles pecados confessados, eu já chego na estaca zero. E a santidade, então, é de 1 para cima. Aí os graus de santidade vai depender do amor de cada um. Então, no estado de pecado, eu estou abaixo de zero. Se eu me confessei, eu decidi parar de pecar, eu já estou ali no marco zero. Mas eu não posso ficar no marco zero, porque do marco zero para eu voltar para -1, -2, -10, sei lá, menos quantos, de acordo com o pecado que a gente vai cometendo, é muito mais fácil. Então eu preciso sempre pensar, eu tenho que estar subindo, eu só tenho que subir essa escala de santidade. Então, degrau 1, degrau 2, degrau 3, até o degrau máximo, que a gente conseguir, por amor a Deus, empregar as nossas obras, empregar a nossa vida, fazer as nossas escolhas, cumprir a vontade de Deus com amor. Porque sem amor também de nada adianta. O próprio São Paulo vai falar, se eu doasse o meu corpo, às chamas, lançasse o meu corpo às chamas, sem amor de nada adiantaria. Então, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que cumprir a vontade de Deus, mas que eu tenho que fazer isso por amor a Ele, reconhecendo que Ele é o meu Senhor, reconhecendo que Ele é este Deus que me criou por amor, que me salvou por amor e que quer por amor que eu participe da vida eterna com Ele. E aí o que a gente percebe muitas vezes nesta caminhada de conversão é que às vezes a gente tem muito medo de Deus, O próprio ato às vezes de fazer uma confissão, as pessoas têm tanto medo, a gente tem tanta dificuldade, A gente às vezes joga a culpa na vergonha, não quero ir lá não, o padre me conhece, Como é que eu vou encarar o padre depois, ele ouvir as coisas que eu fiz de errado, A gente se prende nesta questão humana e se esquece que ali, no momento do sacramento está sendo ministrado, No momento da confissão, o padre age em persona Christi, na pessoa de Cristo, é o próprio Cristo que se apresenta ali, para ouvir a nossa confissão e para nos dar a absolvição dos nossos pecados. E a gente tem muito medo disso, a gente tem medo de se purificar, Isso não é esquisito? A gente para pensar aí, Você saber que você tem algo dentro de você que te faz mal, que te faz muito mal, o pecado é isso, é aquele... Vão chamar um germezinho, um vermezinho que mora dentro de nós e que só vai nos causando mal. Ele nos causa tanto doenças físicas quanto doenças espirituais. Ele desordena todo o nosso ser. Ele nos leva ao egoísmo, à soberba, ao espírito de posse. A gente viu isso tudo nas meditações dos 12 dias preliminares. Mas e a gente sabe que ele é mau, a gente conhece o remédio, que é a confissão, é o arrependimento dos nossos pecados, A gente fazer esse ato de contrição, Essa meditação no qual que é o meu pecado, o que eu preciso arrepender, o que eu preciso confessar a Deus. E a gente tem vergonha de ser curado, a gente tem vergonha de ir lá ser purificado. Imagina você com o corpo todo sujo de lama, ou com o corpo todo sujo de lixo, aquele fedor, aquela sensação ruim, você que doido para tomar um banho, e você saber que o banho está ali à sua disposição. Ah, não vou lá não, tem vergonha de ir lá tomar o banho para ficar limpinho, para ficar cheiroso, para ficar purificado, Então, isso, olha como que o pecado faz conosco, ele faz com que nós passemos a ter medo de Deus,
né? Aquele Deus que está lá de braços abertos nos esperando, aquele Deus que está lá querendo nos purificar, querendo derramar o seu Espírito Santo sobre nós, e a gente fica com esse medo. E por que a gente tem esse medo? Se a gente volta lá no pecado original, no livro do Gênesis, quando Adão e Eva comem então do fruto, né, e o que acontece? Eles percebem que eles estão nus, os olhos deles se abrem, eles percebem que eles estão nus, e aí o que eles ouvem a voz de Deus e eles se escondem de Deus, eles passam a se esconder de Deus, porque Deus, que até então era amigo deles, né, era o que provia todas as coisas para eles, eles passam a ter medo daquele Deus que era o pai deles. Né? Então é isso que o pecado não faz conosco, ele faz com que nós tenhamos medo do nosso Pai que nos ama, do nosso Pai que quer o nosso bem, do nosso Pai que quer nos dar o seu amor, que quer nos dar uma vida de verdade, uma vida em abundância. Né? Nós meditamos nesse quarto domingo da Páscoa, Jesus o bom pastor, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Porque nós perdemos esta vida verdadeira com o pecado original. Nós perdemos este convívio de deleite mesmo, de verdadeira alegria, de verdadeiro júbilo com Deus, que era o nosso Criador. Então, o fato de nós nos escondermos de Deus, isso ressoa ainda hoje em cada um de nós. Ainda hoje Deus bate na nossa porta, né? Cada dia Ele fala, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Mas a gente tem medo de abrir a porta para Deus. A gente tem medo de ouvir esse Deus nos chamar, a gente tem medo de ouvir a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então é onde a gente precisa meditar nesta primeira semana, o quão longe nós estamos de Deus, né? O porquê nós estamos com este medo desse Deus que nos ama, deste Deus que quer nos perdoar e que quer nos salvar, né? E aí a gente meditando isso, a gente consegue compreender que o conhecimento de Deus, né, o conhecer a Deus, o fazer espaço na nossa vida para Deus, ele é muito importante. Porque se a gente não coloca a oração como este meio purificante, né, se a gente não coloca as penitências como este ato capaz de ir nos fortalecendo o espírito, né, de nos trazer a humildade aqui, né, na primeira semana São Luís vai falar isso com o intuito de adquirir a verdadeira humildade. Se a gente não se reconhecer necessitado da presença de Deus na nossa vida, Ele como esse caminho, como essa luz, como esta verdade mesmo e a nossa própria vida, né? Se a gente não se reconhecer totalmente dependente dEle, né? A gente não consegue sair da dinâmica do pecado. Então o grande convite desses 6 dias para o conhecimento de si mesmo é a gente meditar no mal que é o pecado na nossa vida, né? E aí com esse medo de Deus, o que a gente acaba achando, né? Deus se torna aquele que estraga prazeres, porque a gente começa a ver Deus só como aquele que, porque o pecado está tão abundante em nós, aí a gente começa a ver Deus como aquele, ele só pede coisa que não é legal, né? Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? O que Jesus vai falar? Quem quiser vir depois de mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? Isso é uma palavra dura. No mundo que a gente vive, que nos oferece prazeres, que nos coloca como centro, né? Um mundo totalmente egocêntrico, onde o egoísmo e o individualismo imperam. É cada um querendo ser feliz do seu próprio jeito, né? Cada um querendo se dar bem, azar do resto, se o resto estiver morrendo, se o resto estiver passando fome. Mas eu estiver bem, não tem problema algum, não tem nada errado com isso, né? Então a gente perde essa noção mesmo da irmandade, da fraternidade, da solidariedade. Então hoje a gente está nesse mundo totalmente egoísta, totalmente egocêntrico, né? E aí Deus, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus acaba sendo esse estraga prazeres, porque não, o que ele me pede é algo que vai exigir de mim sacrifício, é algo que vai exigir de mim desapego, despojamento, aniquilamento da minha vontade. Eu vou ter que aniquilar os meus prazeres, os meus sentidos, né? Então a gente precisa muito nessa primeira semana meditar nesta necessidade de redescobrir a Deus como um amigo, né? Se a gente meditou na semana passada a inimizade com Deus, porque a gente acaba dando ouvidos ao espírito do mundo, e se eu sou amiga do mundo, eu sou inimiga de Deus. Isso a gente viu muito claro na carta de São Tiago,
né? A gente precisa inverter essa ótica. Eu preciso ser muito amiga de Deus e inimiga do espírito do mundo, inimiga do pecado, porque é o pecado que nos afasta da presença de Deus, literalmente, né? E reconhecer na Santa Confissão, no sacramento da penitência, esta porta da misericórdia, esta fonte que jorra do templo, para nos lavar mesmo, para nos purificar, para nos fazer pessoas felizes, pessoas com capacidade para seguir a santidade, né? Então que nestes 6 dias, Nossa Senhora, Nossa Rainha, Nossa Mãezinha, possa interceder por nós junto ao Espírito Santo, para que a gente olhe para a nossa miséria, para a gente olhe para a gente, tenha pavor do pecado que existe em nós, né? Um sentimento de pavor mesmo. A gente precisa ter aquele sentimento assim de totalmente desprezo pelo pecado, porque se a gente não tiver essa consciência do tão mal, né, de tão mal que é o pecado e do tanto que ele nos afasta de Deus e da vida eterna, né, a gente nunca vai conseguir transpô-lo na nossa vida espiritual. É preciso combatê-lo diariamente. E é interessante que às vezes é muito difícil, né? Às vezes não, sempre é muito difícil combater o pecado, mas que a gente use aí a metodologia do AA, né? Só por hoje, como diz o Dunga no PHN, né? Por hoje não vou mais pecar. Que a gente lute um dia de cada vez, até porque nós só temos o hoje, né? Que hoje eu vou decidir pela salvação hoje. Amanhã é outro dia. E vai ser hoje também, se amanhecer, né? Então, hoje é a gente decidir hoje. Hoje eu vou decidir, hoje eu vou fazer, né, todo o esforço possível para não pecar, para não perder a amizade com Deus, para me lembrar que aquele Deus é o meu melhor amigo, é o meu Pai que me ama, né, que me quer do lado dele. E com a intercessão aí de Nossa Senhora, a gente alcançar verdadeiramente esse conhecimento do nosso traço de maldade, dos nossos pecados, para daqui a 2 semanas a gente poder fazer uma santa confissão, uma confissão muito bem feita, né, para a gente seguir uma vida de santidade aí subindo os degraus, porque se a gente permanece no zero, a tendência é a gente voltar para a vida de pecado, né? É eu abandonar o pecado hoje e com a graça santificante conseguir crescer nessa escala de santidade. Amém? Então vocês vão estar recebendo aí amanhã, dia 24, que é o último dia dos 12 dias preliminares, já pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, as meditações dos 6 dias da primeira semana empregada ao conhecimento de si mesmo. É a mesma dinâmica dos 12 dias, né? Uma chave bíblica, uma meditação, as orações, uma música. Lembrando que as orações que são diferentes dos primeiros 12 dias, ok? Então, nós vamos terminar esse momento agradecendo a Nossa Senhora e que vocês perseverem, né? E sejam sinceros neste conhecimento de si mesmo e neste aniquilamento do pecado individual. Amém? Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora, até quinta-feira. Salve Maria.